Então já está gravando. Então, gente, como eu falei, né, na aula passada, a gente começou a ver aqui, né, como instalar e configurar o MPI para o Python. Né? Aí aqui, deixa eu aumentar mais uma vez aqui. Que tal o link, né? Mas a gente sabe, né? Não precisa ser esse aqui, que é uma versão mais antiga. Basta a gente lá no Google, para quem, acho que a grande maioria já viu, né? Só para a gente repetir. Põe aí Python. Aí o primeiro que aparece é só vai lá em downloads aí, ó. Só baixar o carinha que está aqui, né? E vai para a conta. Bom que ele já tem lá a opção, que nesse caso aqui é importante incluir ele no path, lá ele tem aquela opçãozinha, né? Aí é bom instalar esse C++ distribuível, entendeu? Que ele precisa, né, para poder fazer algumas operações, tá? Aqui tem, se for, Visual Studio e tudo mais. Aqui que é importante, né? Ó, tem que ir lá no site da Microsoft, ó, por exemplo, aqui. Como eu já tenho aqui do Python, isso aí todo mundo já manja, né? Aí, olha, você vê que tem, ó, aqui, ó, MPI V10.0, né? Então tem que fazer o download desse camarada, né? Tá? E aí baixar os dois arquivos, tá vendo? Esse MSMPI, né? Que é Microsoft MPI, né? E SDK, né? Que é para permitir programar, e o Microsoft MPI Setup, e tem que executar os dois arquivos, e aí tem que adicionar os caminhos abaixo no path. Aí só tem que ver lá onde que ficou instalado o SMVC, né, que é o Microsoft Visual C, né, tá? E o SDK MPI e esse aqui, Microsoft Beam. Tem que colocar isso no path, né, para ele encontrar. Tá? E depois, você só vai no CMD, né? Só abrir um terminal aqui, ó, CMD, e dá esse comandinho, igual tá aqui, né? Pip install MPI 4, né? For, né? Python, né? Aí você daqui no meu caso aí, tá vendo aí já? Que ele fez foi atualizar, né? Porque não devia ter uma versão mais antiga, né? Ele pegou e atualizou. Aí já está instalado. Aí aqui, olha, tem, por exemplo, um código de teste. Então, a ideia era para fazer o quê? Aqui, aula 8. Eu vou botar aqui, ó. Pai do céu, tô ruim das vistas. Novo... Ué? Eu vou por aqui, então depois eu salvo aqui. Melhor, cadê o carinha aqui? Ó, eu vou pegar, vou copiar esse código aqui, ó. Tá vendo? Aqui, código de teste. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Aí vou salvar ele. Cadê aqui, ó? Aula 08. Tá? Aí... cadê aqui? Python. Aqui. E aí eu vou botar o nome dele. Teste 01. Bota ali. Beleza. Aí, salvei. Né? Aí, cadê? Eu vou fechar aqui o terminalzinho. Só para eu abrir aqui direto para ir lá no lugar. Se eu der o dia, olha lá. Ó. Teste 01, tá? Pai. Beleza?
Aí, o que eu vou fazer agora? Cadê lá o comando? Então, para executar o código, a princípio com 3 processos. Esse NP eu estou dando o número de processos. Se eu quiser 3, primeiro eu vou rodar só para vocês verem aqui. Ó. O que ele fez aqui? Ele já rodou. Esse código aqui, ele faz somente que, ó, ele abre, né, chama a biblioteca, tá? Ele abre aqui do MPI um comunicador, tá vendo? Com, aqui é de comunicador. Esse aqui, MPI com Word, é o que dizer? É um comunicador global, tá vendo? Comunicador Word, né? Mundo global. Por quê? Inicialmente, todo mundo pode falar com todo mundo. Todos os processos, mesmo estando em máquinas diferentes, quando eles estão no comunicador global, todo mundo pode comunicar com todo mundo. Aí você pergunta, professor, por que isso? Que acontece o seguinte, preste atenção aqui. Aqui era esse bichinho aqui, ó. Ó, eu posso ter o quê, ó? Isso. Ué, por que ele não está fazendo? Não, acho que não. Espera aí, quer ver? Deixa eu botar aqui como. Não, e a cor tá preta. Aí, ó. É que às vezes essa porcaria tem isso, tem determinadas páginas, parece que ele não faz. Deixa eu ver aqui esse vídeo. Tinha que. Cara, tinha um negocinho para desenhar. Não, o que eu queria, vamos dizer assim, a princípio, mostrar, quer ver se seria mais ou menos isso aqui. Ó. Imagina, aqui, por exemplo, eu tenho. Quer ver, ó? Eu tenho aqui, ó, o laboratório 109. Rapaz, esse tamanho de letra também é covardia com vocês, né? Porra. Aí fala assim, pô, professor, né? É o laboratório 109. Beleza? Suponha, aí eu tenho também, sei lá, laboratório 110. E só para dar uma ideia que eu tenho, laboratório 111. Né? Aí, o que acontece? Cada laboratório, vou botar só algumas aqui, né? Tem várias máquinas, tá? Ok? E a gente supõe que pode ter um ou mais suítes aqui e estão interligados, tá? E aí o que acontece? Inicialmente, no comunicador global, aquele lá, ó, que é o MPI com Word, o que acontece aqui? Todo mundo, independente de qual laboratório, pode falar com todo mundo. E aí, qual é a moral da história? Eu posso, se eu quiser, criar comunicadores, por exemplo, para cada laboratório, de modo a fazer o quê? Só eu elejo um cara, uma máquina de cada laboratório como líder, e só ela comunica com o líder do outro grupo. De modo a quê? Para minimizar a comunicação. Lembra do começo da disciplina? Qual é o principal gargalo do sistema distribuído? É a comunicação. Então, a gente tem que tentar minimizar a comunicação. Entendeu? Por quê? É óbvio, tem horas que a gente precisa comunicar, mas é melhor,
por exemplo, de um grupo comunicar com um outro lá do outro grupo do que todo mundo falando com todo mundo ao mesmo tempo. O número de mensagens que trafega fica grande demais. Tá? Pode ficar grande demais. E a não ser que você tenha uma rede chique, igual aquelas que a gente fala, aquelas InfiniBand, eu não sei quantos gigabits, que não é o nosso caso convencional, você vai engargalar a rede. Tá? Tá ok? Quer ver um outro exemplo? Vamos fazer uma reunião, por exemplo, coordenador, com todos os alunos. Todo mundo falando. Agora não, vamos fazer a reunião com um coordenador de cada turma, com um representante de cada turma. Entendeu? Concorda? Fica menos ruído, quer dizer, menos falação ao mesmo tempo. Entendeu como é que é? E aí o que acontece? O representante daquela turma repassa para os alunos daquela turma, entendeu? Então você tem um responsável, né? Para poder efetivamente fazer a comunicação, de modo que a tentar minimizar essa comunicação. Tá? Aí você pode criar outros grupos limitando a comunicação entre elementos dentro do mesmo grupo. Entendeu? Tá? Quer ver um exemplo? Imagina que se ao invés de fosse Lab 109, 110, 111, fosse o FT... por exemplo, Embrapa e, sei lá, IFTO, por exemplo, dentro lá daquela rede que tem aqui, né, que a gente tem, né, igual aqui, ó, que a gente tem na Metro Teams, né, que é a rede nossa aqui de alta velocidade aqui, ó. Vendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Cadê aqui? Tocantins. Aqui, ó. Tá vendo? Então, para quê? Para eu evitar... Porque aí você está numa WAN. Você não está igual aqui na figura, que é uma LAN, né? Entendeu? Aqui você está numa WAN. E aí o que pode acontecer, cara? Você já vê que o tráfego já é diferente, né? Normalmente, fica mais devagar. Então, a gente busca limitar a comunicação aqui dentro. E só quando for estritamente necessário, comunicação de um elemento com o outro, aí a gente usa esse comunicador global, que aí esse elemento de uma rede, por exemplo, aqui do FT, pode falar com esse cara aqui do IFTO. Tá? Era só para dar uma ideia para vocês do que é. Esse rank, aqui com get rank, ou seja, daquele comunicador, eu vou pegar o meu rank. O que é meu rank? Quem que eu sou? O legal é que dentro do comunicador, ele tem o rank, tá? Depois isso eu vou explicar melhor, isso vai ter um slide falando isso. Eu só estou explicando um pouquinho do código aqui, tá? Esse rank identifica todo mundo dentro daquele comunicador. Então, o identificador único de cada um ali dentro vai de 0 até n-1, onde n é o número de máquinas dentro do processamento distribuído lá. Então, se eu tenho 10, vai de 0 a 9. Tá? Aí você falou, professor, mas se estiver em outro lugar, o IP, o que acontece? Quando você tem, realmente depois vai usar máquina distribuída mesmo, o que você faz? Você tem que ter um arquivo com os números IPs da máquina. Então, via de regra, ele vai pegando e vai botar 0, 1, 2, 3, 4. E aí ele sabe, ele lá, automaticamente, ele já sabe que aquele 0, 1, 2, 3 equivale a qual IP. Tá? Ele já sabe isso. Como a princípio eu estou rodando a máquina local. Mas qual que ele vai encontrar outras vezes? Não, é porque o que acontece? Você, como gestor do ambiente, você já bota lá os IPs das máquinas que você quer que participe da situação.
Como assim? Quando vai colocar uma máquina nova, aí você passa o ID de uma contratada aqui. E essa repassa para as outras. Porque ele não precisa ter uma lista de todos os issues. Ah, tá. Não, mas aí, no caso, ele faz isso porque precisa todo mundo saber quem são os outros. É que, no caso aqui, eu entendi a tua ideia, mas só que ele não, vamos dizer assim, tem uma estrutura para ir armazenando, a princípio, isso automaticamente ele não tem. Ele não tem. Você tem que definir mesmo lá quais são as máquinas. Entendeu? Aí, por que normalmente o cara começa pequeno? Ah, vou botar aqui 20 máquinas. Pô, eu sei. E depois você... Eu pensei, por exemplo, eu vou adicionar uma máquina nova. Aí eu vou ter que adicionar esse endereço que vem todo. Não. É porque normalmente... Agora eu entendi a tua ideia. É que normalmente... esse arquivo que a gente põe isso aí, que no caso é um arquivo texto, a gente coloca numa pasta distribuída onde todas as máquinas têm acesso. Entendeu? Que, por exemplo, no Windows você pega uma pasta e é uma pasta compartilhada. Normalmente, no Linux e Unix, você tem que usar aquele NFS, né, para configurar, e aí todo mundo vê aquela pastinha compartilhada lá. Entendeu? Tanto é, quer ver rapidinho aqui, ó. Se tu for olhar aqui, ó. É que eu tinha visto um negócio. Ah, eu digitei errado, foi mal. Quer ver, ó? Ir para o site. Quer ver aqui, recursos. Quer ver, ó? Eles têm, cara. Acho que aqui fica até melhor. Ó. Eles têm aqui, ó, sistema de arquivo paralelo, distribuído e tal. Ou mesmo que seja aqui, eles põem, vamos dizer assim, a parte que é referente, efetivamente vai fazer a computação paralela, onde que vai armazenar aqueles dados, ele é distribuído, ou seja, todas as máquinas na rede vê. É igual fosse uma pasta compartilhada, igual esse. Que a ideia mais fácil é essa, igual no Windows, que você pega uma pasta, compartilha, todo mundo vê. Se você tiver uma rede suficientemente rápida, parece até que é uma pasta que está local. Entendeu? A ideia é essa. E aí, por isso que, quando você tem umas máquinas dessas mesmo que você desempenha, você vê que para as outras verem esse disco e tudo mais, quer dizer, você vê que ele tem um sistema de disco e rede eficiente. Enfim, o QDR, essa aqui é FDR, tá vendo? E eles têm sistemas de armazenamento de disco paralelo e tudo mais, grande, tá? Tá ok? Para poder fazer esse tipo de coisa. E continuando aqui, olhando aqui o código, então o rank, ele diz quem eu sou. Eu sou 0, 1, 2, 3, porque por trás ele sabe qual é o IP de cada um. E aqui ele simplesmente mostra hello world do processo tal. Como aqui eu não botei 3, ele me mostrou 3, ó, 0, 1, 2. Só por que não botou na ordem? Cara, isso é assíncrono. Assíncrono não vai necessariamente ser na ordem, a não ser que eu sincronize. Entendeu? A não ser que a gente sincronize. Tá? Mas, a princípio, não é. Quer ver? Ó, se eu rodar aqui agora e botar 10, vai aparecer de 0 a 9. Ó. Tá vendo? E mais uma vez, ó, não foi na ordem. Ó, se eu rodar de novo, você vai ver que já vai, ó, deu outra ordem. Tá vendo que a diferença da ordem
do número daqui para cá, já deu outra ordem. Beleza? Tá? E aí, qual é a moral da história? Quando você, a princípio, olha só que legal que é essa ferramenta. Se você está rodando na tua própria máquina, ele emula como se você tivesse usando realmente numa rede distribuída. Então, qual é o bacana? Você pode testar localmente. Funcionou? Funcionou. Aí você pode depois levar para o cluster, que depois nós vamos montar aqui, tá? na rede aqui. Tá? Depois nós vamos montar. Então, qual é uma moral da história? Vamos dizer, se você tem, bota, por exemplo, menos NP 4, e você tem 4 cores, ele vai escalonar um para cada core. Tá? Se você tiver, igual nessa minha máquina que eu acho que eu tenho 16, porra, ele vai mandar um para cada um. Tá? Aí, professor, tem 32, aí ele vai mandar 2 para cada um. Tá? Beleza? Tá? Então, ele vai proceder dessa forma. Então, ele tem até isso aqui que é bacana, que, por exemplo, vamos dizer, suponha, eu acho que essas máquinas que eu não sei, agora não me lembro se ela tem 2 ou 4 cores, essas aqui do laboratório. Aí, qual é a moral da história? A gente vai fazer teste, depois rodando. Manda um processo só para cada máquina. Beleza? Aí, por exemplo, se eu tiver 4, eu rodo 4. Depois, se eu tiver 4 em cada uma, eu posso mandar 16 com 4 para cada uma. Aí a gente abre o gerenciador de tarefa. Eu sempre falo, pessoal, já deixa o gerenciador de tarefa para você ver. Mas na hora que dá o start no processo, você vê lá no gerenciador de tarefa a carga dos códigos. Topa lá em 100%. Entendeu? Aí você vê que ele explora o recurso total da máquina. Tá? Ok? Então, ele tem como você fazer isso. Tá? Então, o bacana dele, que além de você dividir o teu trabalho entre as máquinas, tu pode explorar o recurso dos vários cores que aquela máquina também tem. Então, óbvio que você vai conseguir um desempenho bem maior. Entendeu? Valeu, companheiro. Valeu, professor. Aí tu só fala aí, aí, tá, gente, na hora que eu fizer a chamada, você lembra o nome dele. Aí, o rapaz foi lá no médico lá. Entenderam? Então, você consegue ter um desempenho, por exemplo, cada máquina dessa aqui, por exemplo, se tiver 4 cores, você tem 20 máquinas, você tem 80 cores. Tirando uma GPU que é para trabalho específico, me diz onde que você arruma um processador com 80 cores. Nem existe, né? Uma CPU com 80 cores, não, GPU é outra coisa. Estou falando CPU, tu não vai encontrar. Apesar que sai mais barato, o mais comum hoje em dia é você ter placas com até 2 CPUs. É difícil, tá, você ter máquina com mais que 2 CPUs. Por quê? A complexidade que tu vai botar naquela hardware, lá naquela placa, vai ficar grande demais. E dependendo do custo, não compensa. Por quê? Num sistema distribuído, se você começa a botar mais 2, ele começa a virar ponto único de falha. Então, se uma placa daquela ali falha, que um nó daquele falha, você já está perdendo, pode perder gente demais. Entendeu? Então, o comum, além de ter o custo de uma placa dessa, você vai precisar ter uma fonte. Que o problema é que o preço da fonte, ele aumenta exponencial com a voltagem. Então, se você tiver vamos supor que você tem uma fonte de 2.000 watts, ela não custa só o dobro de 2 de 1.000. Ela não custa o preço de... uma de 1.000 custa tanto, multiplica por 2.
entendeu? Porque a complexidade dela aumenta demais, entendeu como é que é? Fica, a complexidade aumenta, então às vezes o pessoal prefere botar no máximo 2, essa placa com 2 processadores, no máximo 2 por nó, por elemento, entendeu? Por conta disso. Entendeu? Mas aí mas o pessoal vê mais também dessa questão da complexidade, que o hardware fica mais caro, né? E se aquele elemento ficar fora, se tiver 4, aí de repente, dependendo de quantos tiver, pode ficar gente demais fora de uma vez só, entendeu? Então gente, é uma forma, vamos dizer assim, barata de você ganhar desempenho, cara. Pô, eu tô falando de desempenho distribuído. Pô, o Python é de graça, esse MP4 é de graça, esse trem que tu tá baixando é de graça. Por que não usar? A tua infraestrutura de computacional da empresa, dependendo da empresa, 17, 18 horas até o outro dia, tem ninguém usando. Então, você pode, se for o caso, aproveitar esse horário para usar esse poder computacional para fazer coisa que, senão, você ia ter que comprar máquina para fazer. Mas o custo energético ficou muito mais caro, né? Usar várias máquinas fracas não consomem mais do que usar uma máquina forte. Não, mas o problema todo, quanto que vai custar essa máquina se você já tem essas aqui? Pois é, mas aí quanto que vai custar deixar, por exemplo, 40 máquinas fracas ligadas? Não, eu acho que o custo não é... Se você for pensar, vai ser mais ou menos equivalente. Porque você não vai precisar ligar monitor. Entendeu? Você vai fazer acesso via rede. Vai ser no mínimo 40 mil. Não, cara, mas só que uma máquina que tem um poder computacional equivalente a isso aqui, rapaz, o sistema de resfriamento tem que ser violento, cara. Tanto rapaz, quando eu estava lá na época, por exemplo, do doutorado isso aqui, rapaz, uma infraestrutura lascada. Tinha monitor até de pressão atmosférica, de umidade, todo um ambiente todo afrescalhado. Pô, que eu fiz amizade com um cara que era o gestor disso aí. Um dia ele falou, Marcelo, tu tá afim de ir lá ver a máquina lá de perto? Você nunca chega perto desse trem. É só acesso remoto. Tá afim de ir lá ver? Eu falei, pô, beleza, vamos lá. Aí eu entrei lá com ele para ver. É tudo com piso suspenso. É toda uma infraestrutura. Aí é que eu te falo, pô, tu tem uma empresa que tem umas 20, 30 máquinas, tem uma secretaria aí no estado, e vai querer montar uma infraestrutura, não vai, entendeu como é que é? Então, compensa no caso, entendeu? Mesmo que, sei lá, o gasto energético, mas aí você vai pensar pelo outro lado. Pô, e se eu fosse comprar uma máquina dessa, eu vou ter que montar em todo um local apropriado, mais ar-condicionado. Porque, por exemplo, uma máquina dessa, às vezes a gente tem em casa, assim, pô, vamos ser sinceros, ela funciona, não precisa ter ar-condicionado ligado. Pô, bota a máquina dela, mas de jeito nenhum, nem pensar. Um trem desse aqui, mas nem de vela acesa, cara, até tudo controlado. Entendeu? Então, se torna de baixo custo nesse sentido. Você fala assim, vou estar usando 40 anos, aumenta ali o gasto de energia, beleza. Mas quanto eu economizo que eu não comprei a máquina, eu não tive que fazer toda essa instalação, toda uma equipe de suporte, entendeu? Para fazer aquilo lá. Porque para manter uma máquina dessa aqui, você tem que ter equipe dedicada para manter isso aqui. A questão da energia, lá em casa tem um servidor, provavelmente de sétima geração. Esse aí não fica 24/7 ligado, a energia vem R$300 mais barato. Agora imagina 40 desses. Entendeu? Por isso que eu não acho que seja tão eficiente
sim, assim, vão ter muitas máquinas para igual eu não foi comprar. Tem 8 filhos, não, bem para não ter as computações, bem para. Já aumenta R$300 por mês a minha equipe, tá ligado? Não, aí é que tem que... Por isso eu acho que eu não sei o quão compensa não ter vários, assim, fazer um você tão grande de máquinas para. Não, mas com certeza essa máquina aqui consome mais. Não, com certeza consome mais. Eu estou falando assim, talvez, se não for algo que exige realmente muito equipamento computacional, investir numa máquina um pouquinho mais eficiente seria melhor. Ou, de repente, tu põe placa solar, matou o problema que sai mais barato, enfim. Entendeu? De repente, compensa mais. Aí você... Não, mas é compensação e tal, né, cara? Mas, porque o que acontece? Aí é ver realmente a relação custo-benefício. Porque o computador, pessoal, ele consome pouca energia, porque no uso nosso mesmo, a gente está consumindo pouquíssimo recurso. Se você coloca algo que ele consome, você vai ter essa fonte de energia também. Não, acontece. Não mas aí que vai. Tu gastou R$300 a mais. Mas quanto tu ganhou? Não, tudo bem, mas quanto tu ganhou? Aí, se for o caso, é ver a relação custo-benefício, né? Nesse caso, não é a pena. Porque o que estava gastando de hospedagem, o banco de dados que quase não tinha acesso é mais complicado. Então, aí, entendeu como é que é? Mas, normalmente, uma aplicação para fazer um trem desse, cara, não vai rodar. Rapaz, eu estava vendo... Ixi, agora, só para tu ter ideia. Qual é o nome? Qual é o nome? Gente, esqueci o nome do filme agora. É um que o cara vai para o espaço e entra no buraco negro. Isso aí. Rapaz, só para você ter ideia. Eu estava vendo o cara, para rodar em computador comum, eles criaram um modelo para gerar aquele buraco negro, ó. Só para você ver. O modelo que eles geraram aquilo lá foi tão bruto que os caras publicaram um artigo na Nature. Bicho, isso aqui quer tu publicar um artigo na Nature? Rapaz, rapaz, para você, ele demorava, para você renderizar 1 minuto do vídeo, demorava 100 minutos para você renderizar 1 minuto do vídeo. Cada 1 minuto demorava 100. De tão complexo que são os cálculos para fazer aquele trem lá. Entendeu? Numa máquina. Agora, se de repente, né, num problema onde que o tempo é mais caro do que, por exemplo, a energia, aí você manda bala. Entendeu? Então, voltando aqui, tá, gente? Esse código inicialzinho aqui é só para você testar se a instalaçãozinha que você fez do MP4, MPI for Pi, funcionou. Ela não tem, a princípio, nenhuma utilidade prática. É só para testar. Funcionou? Eu instalei direitinho? Sacou? Bacana até aí, gente? Esse programa inicial aqui é só para testar se você instalou direitinho. Igual aqui. Rodei. Igual aqui inicial. Pô, fez isso aqui? Funcionou. Foi para conta. Tá? Beleza? Esse código, inicialmente, é só para isso. É só para ver se instalou direitinho. Tá? Beleza? Então tá. Agora, tem um outro código aqui que eu vou... Aqui a coisa já começa a ficar mais animadinha. Aqui, ó. Vendo aqui, esse já está aqui, ó, no AVA. Tá aqui, ó, primeiro exemplo básico. Então, tá vendo? Tá todo comentado para vocês entenderem, tá? Então, obviamente,
para ter, sempre vai ter que ter essa biblioteca aqui. Normalmente, cara, esses 3 comandos aqui, inicialmente, a gente vai ter. Que é o quê? Sempre primeiro eu tenho que ter um comunicador básico que envolve todos os processos. É igual está escrito aqui, tá? Sempre deve existir. É obrigatório. Tanto é que você vê que todos os outros, tu vê aqui, são métodos do comunicador. Certo? Tá? Então, ele tem que sempre ser o primeiro. Tá? Esse size, aqui, ó, get size. Então, pega, obtém o tamanho, ou seja, pega o número e quantidade de processos. Ou seja, aquele númerozinho que tu botou depois do menos NP. Tá? Ele pega. E o rank é para ele saber quem ele é, igual eu falei. Eu sou 0, sou 1, pego o ID do processo. Sou 0, sou 1, sou 2. E qual é a brincadeira? Via de regra, a gente elenca o 0 como mestre. Então, o que ele faz aqui? Ó? Se o rank for igual a 0, ou seja, se eu sou o mestre, ele tem aqui a mensagem. O que ele está fazendo aqui? Ó? Para ir indo de 1 até size menos 1, né? Que o range aqui, ele vai até o valor que está aqui, menos 1. Por quê? Lembra que eu falei? No rank, ele vai de 0 até o size menos 1. Né? Se eu tenho 10, ele vai de 0, 1, 2, 3, até 9. Se eu tenho 3, 0, 1, 2. Tá? E aí, o que ele está fazendo aqui? Send, o próprio nome já diz, é enviar, né? Ele está enviando a mensagem, essa daqui. Eu digo qual é o destino, ou seja, para quem que eu estou enviando, é o I. Tá? Aqui, ó, se ele entrou no if, se eu sou 0, eu vou enviar de 1 até size menos 1. A princípio, eu não preciso enviar para mim mesmo, né? Certo? Tá? Aí eu digo dest, de destiny, destino. Tá? E tag é para rotular a mensagem. Meu professor, para que tag em inglês quer dizer rótulo, né? Para que eu preciso rotular a mensagem? Lembra de um papo lá no começo que eu falei para vocês? Imagina que eu envio, ó, a mensagem é assíncrona. Eu envio uma mensagem, né? Abre a válvula. Depois eu faço, fecha a válvula. Como é assíncrono, e se isso chegar em ordem contrária? Vai dar ruim. Então, se eu rotulo a primeira com tag 1 e a segunda com tag 2, ela só vai ter que receive, requever, se aqui está tag 1, ela só vai ser recebida na que tem tag 1. Se a tag 2, por exemplo, chegar primeiro, guarda. Primeiro eu trato a que tem tag 1, depois eu vou na que tem tag 2. Tá? Aí ele mantém a ordem da mensagem. Tá? Então, esse rótulo, ele serve para isso. Esse tag serve para manter a ordem. Porque lembra que o nosso sistema é assíncrono. Então, nada impede que a mensagem que eu enviei em segundo lugar chegue primeiro. Beleza? Mas se eu uso o rótulo, eu forço que a sequência ocorra. Porque mesmo que a 2C chegue primeiro, ela é colocada no buffer, primeiro trata 1, porque vê, ó, se eu tivesse isso aqui, galera, ó, aqui, ó, viu? Imagina que eu tivesse isso aqui, ó. Tag 2, e aqui embaixo eu tivesse, ó, o receive, né, ó, com tag 2. Então, eu envio primeiro a 1 e depois a 2. Mas alguma coisa impede que a 2 chegue primeiro? Não. Mas aqui eu forcei a sequência. Primeiro eu trato a 1, depois eu trato a 2. Beleza? E aqui no caso, REC-V é de receive, receber. Então, ele está recebendo de quem? Source em inglês quer dizer o quê? Fonte, tá vendo? Recebe dado S, tá vendo que está aqui, da fonte.
que em inglês é source, 0, ou seja, do mestre. Tá? E aí o tag aqui é para garantir a sequência. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou começando pequeno para mostrar o quê? O mestre, né, que é o 0, enviando informação para o escravo. A princípio, só isso, para ver que me dá para eu enviar e o outro recebe. É óbvio que o escravo também pode enviar depois de volta para o mestre, mas vamos pequeno para ver aqui como é que a coisa funciona, para entender o funcionamento. É bom a gente começar pequeno para entender, tá? Beleza? Aí aqui embaixo ele mostra, eu sou escravo tal e recebia mensagem tal. Tá? Então, deixa eu voltar como estava antes e vou executar para vocês verem aqui. Então, salvou aqui. Aí é só rodar aquele. Eita! Aquele mesmo jeito, igual fez aqui, ó. NPI, sei lá, vou botar 3, que aí tem 2 escravos, né? Se tem 3, o 0 vai ser o mestre, 1 e o 2 vão ser escravos. Aí eu vou botar aqui teste 03. Aí, ó. Então, se o 0 é o mestre e o escravo só tem 3, vai ser o 1 e o 2. Aí ele tá lá, escravo de rank 1. Hello World, escravo de rank 1, Hello World. Tá? Beleza? Então, conseguiu aí? Tu tá testando aí? Tá dando certo? Ah, bacana. Entendeu? Aí faz. E aí é óbvio, se eu botar igual aqui, botar 10, aí vai aparecer escravo de 1 a 9. Aí, ó. Tá? Aí você fala, professor, por que nesse caso apareceu? Tu vê, se eu rodar de novo, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por quê? É porque ele está enviando na ordem. Tá vendo aqui, ó? Ele está enviando na ordem. Tá? Por isso que, nesse caso, sim, ficou na ordem. Por quê? Que ele está enviando na sequência, ó, do for. Entendeu? Por isso que ficou na ordem. Tá? Beleza? Então, aí mostrou... Oi, pode falar, meu querido. Ah, o teu aí não deu? Ah, é porque então vai ver que do escalonamento. Ah, não. Com certeza. É porque também depende da velocidade da máquina, né? Que eu acho que a minha que é um... Se só colocar muito, você fica mais... Não, ainda mais que 10, como eu tenho 16 cores e ficou um para cada core, aí ele não competiu. Por exemplo, se o teu tem menos... aí pode dar. Vamos ver aqui, eu vou botar até mais aqui. Não, mas vou botar aqui 64. Não, mas vai dar para ver. Algum número vai aparecer fora de ordem. Vamos ver. Aí, ó, já apareceu fora de ordem aí, ó. Aí, ó, 2, 4, 6, 1, 8, 7. Por quê? Porque eu botei muito mais cores agora que eu tenho. Entendeu? Porque antes, para mim, 10, como eu tenho 16, agora, como eu botei um montão, agora apareceu fora de ordem. Não vai. Isso. Mas aí foi só criar uma aqui, concorrência, tá vendo? Eu botei mais processos que eu tenho de cores, aí já foi o suficiente para você ver que os números aqui já não estão mais na ordem. Devia estar. Ele só não tá. Quer ver? Vamos ver se até 16 que eu tenho ele faz na ordem. Não, também não. Ele está fazendo outras coisas. Só quando for pouco. Agora ele já bagunçou. Ele já, né?
Mas você vê que... Agora, vamos fazer... Quer ver, gente? Uma coisa que eu acho até interessante, a gente podia ver que eu peguei a senha aqui do administrador, cara. Aí a gente já podia, pelo menos, ver alguém aí que está sem computador e tudo mais. Se não quisesse, de repente, pegar, a gente já começar, pelo menos, umas 4 máquinas, instalar, já fazer o teste e tudo mais, para depois, quando a gente fizer o cluster, pelo menos tem já 4 máquinas já aí. Entendeu? Por quê? É que, a princípio, é bom, cara. Por exemplo, o cara, professor, eu estou com o notebook, aí vai ter que botar no cabo. Entendeu? Porque cada hora fica pegando IP diferente, mas aí é por isso que é bom botar aí a não ser que bote no cabo, tá? Porque, quer ver, eu vou passar aqui uma atividade que eu gostaria, né, que para vocês fizessem como atividade, o quê? Simples, o escravo pega essa mensagem, passa ela para maiúsculo, é só usar aquele método lá, uppercase, e manda a mensagem de volta para o mestre, e o mestre mostra a mensagem que recebeu de cada escravo. Entendeu? Quer ver? Ó, eu vou escrever aqui para vocês. Ó. Então, quer ver o que seria a atividade? Ó. Aqui. Atividade. Então, seria o quê? Ó? O escravo, né, transformar a mensagem recebida do mestre para maiúscula. Então, a primeira coisa. Qual a segunda coisa que você vai fazer? Escravo envia mensagem alterada para o mestre. E depois, o quê? Mestre recebe mensagem de cada escravo e apresenta na tela da seguinte maneira, né? Mensagem recebida do escravo tananã igual tananã, tá? Aí você vai botar qual é o número do escravo que você recebeu e aqui a mensagem, tá? Vamos tentar. Aí o que eu quero que vocês façam? Pegar esse código e alterar ele para fazer isso aí que eu estou pedindo, tá? Eu acho que eu vou até fazer o seguinte, para ficar mais fácil para enxergar. Qual que fica melhor para enxergar? Aquele verde ou laranja? Hã? Assim fica melhor para enxergar que o verde, né? Espera aí. Então, deixa assim, ficou melhor, né? Então, vamos tentar fazer aí a atividade. E aí, gente, seria legal. Professor, estou sem computador, não sei o que. Vamos tentar fazer aí no computador aí do laboratório, gente. Instalar o bichinho aí. Aproveita que aqui eu estou aqui. Professor, me ajuda aqui. Pô, não consegui instalar, pá. Entendeu? Aí eu estou aqui, ajudo, uai. Mas dá para instalar. Não, eu falei, eu estou com a senha. Por isso que eu falei que eu estou com a senha justamente para poder ajudar, né? Tá? Então, só para ir...
a não ficar grande demais, eu vou interromper a gravação. Bom, então vamos fazer a correção aqui do exercício, né? Então, a primeira que escravo transforma a mensagem recebida do mestre para maiúscula. Então, tá aqui, né? Eu estou passando a mensagem, né, que ele recebeu aqui, S, para maiúscula. E aqui eu estou enviando, né? Porque a mensagem, que aqui a princípio é o S, né? Aí eu vou enviar para o destino 0 um tag 2. E agora eu vou alterar aqui no mestre, ó, tá? Ele vai receber, né, a mensagem S do surface lá, que é o I, né, que é o mesmo que enviou aqui o destino, ele recebe com o tag 2, que foi o que o escravo enviou, e agora mostra a mensagem. A mensagem recebida do escravo tal. Né? Tá vendo? Aí, ó, eu salvo. Né? Agora eu vou rodar aqui para vocês verem, ó. Vou botar só 3 a princípio. Peraí. Ah, né? Eu esqueci de comentar aqui, aí não roda mesmo, não. Ele não identificou isso aqui. Tá vendo? Então, ó, o escravo recebeu o Hello World e ele, mensagem, tá? Peraí, cadê que é I, tá certo, é isso aí. Exatamente. Aí apareceu. Tá vendo? Né? Vai estar alinhado. Quer ver? Vamos botar mais aqui. Mas eu acho que... O mestre ele não vai passar no próximo. Mas na hora de receber a mensagem, né? Que ele vai mostrar na ordem certinha. Não, mas você vê que aí funciona. Aí a gente começa com um exemplo pequeno. Porque, gente, a princípio, depois, conforme vai andando a matéria, eu vou mostrar funções mais sofisticadas. Mas, a princípio, só essa. Comunicador, pega o tamanho, pega o rank, envia e recebe. A princípio, tu pode fazer qualquer programa com isso, só com esses comandos aqui. Mas por que tem essa lógica do mestre? Não, porque o que acontece? O mais comum, tá? Não vamos dizer, obrigatório, mas normalmente a gente pega um elemento. Olha só, gente, a pergunta do colega aqui. Só esse negócio do mestre, por quê? Todo programa, via de regra, ele precisa ter uma entrada de dados. Então, normalmente, você faz a entrada de dados por um elemento, normalmente é o mestre 0, e concentra o resultado final em 1, que geralmente é o mestre, entendeu? Via de regra, a gente faz assim. Tá? Vamos dizer, qual que seria, vamos dizer, uma hipótese para isso não ser necessário? Se eu tenho lá a pasta compartilhada e eu coloco um arquivo já com toda a entrada ali, e aí tanto o mestre quanto o escravo pode começar com aquilo lá, aí não precisa ele enviando os dados iniciais para todo mundo. Entendeu? Mas o comum na pior das hipóteses, a gente concentrar o resultado final num cara só para poder mostrar. Entendeu?
tá? Pelo menos o resultado final, o ideal é... Depois eu vou mostrar para vocês, cara, tem uma técnica que a gente chama de butterfly, que ela vai trabalhando, é como se fosse a ideia de batendo a asa. Como é que ela vai fazendo? Ela vai fazendo os cálculos parciais nos elementos e aí, no final, ela concentra o resultado só no mestre. Mas ele não faz todos os cálculos de uma vez, tá? Ele vai, os elementos vão fazendo parciais e o final... quer ver? Seria mais ou menos a ideia seguinte. Temos uma linha de montagem. Inicialmente, 8 pessoas, cada um faz um pedaço. Aí, o que acontece? Junta, eu pego um pedacinho de 2, ó. Esse, pega o pedaço que ele fez e passa para esse aqui. Né? E aí ele faz a junção. Esses outros 2, um passa para esse aqui e ele faz a junção desse resultado. Esse passa para aqui. Aí ficou 3 aqui. Aí esse, entendeu? Aí vai montando os pedacinhos. Quando chega no último, já tem o resultado final. Entendeu? Então, isso vai ser uma estratégia que a gente vai ver mais para frente. Como é que faz isso? Tá? Entendeu? Mas nós estamos começando a princípio aqui. Pequeno, para ir aprendendo como que a coisa se processa. Tá? Então, quer ver? Para a gente continuar, deixa eu interromper aqui a gravação. Então, vamos ver aqui, ó. Projeto de programa distribuído e paralelo. Vamos ver como é que faz um somatório distribuído. Então, vamos começar com o somatório, porque, teoricamente, todo mundo sabe o que é um somatório. Vamos começar com um problema simples e que é facilmente paralelizável. Por quê? Se eu quebro o meu problema em partes, a soma das partes, se eu for somando, me dá o todo, certo? Então, vamos começar de uma coisa... Está gravando, né? Tá. Mais simples de entender. Entendeu? Ó, então, cálculo do somatório distribuído. Então, aqui a gente vai utilizar o esquema, aquele mestre-escravo. Tá? Então, basicamente, igual a pergunta que o colega fez, por quê? Que normalmente o mestre é o cara que ele inicia as coisas, ou seja, ele pega os dados iniciais, distribui para os escravos, coleta o dado dos escravos, sumariza e dá o resultado final. Tá? E os escravos que mais vão trabalhar. Mas nesse caso aqui que a gente vai fazer, o mestre também vai trabalhar. Para ficar politicamente correto, tá? Vocês, se quiserem, pode trocar o nome, mestre-escravo, por supervisor e trabalhador. Porque tem gente que... aqui é só um programa, é um computador que está, mas tem gente para... Né? Não tem mais desse de master slave, não. Né? Então, um elemento computacional é responsável por receber os dados, enviar os dados para os escravos, sumarizar os dados e apresentar os resultados. Então, é o mestre. Tá? E os escravos são responsáveis pelo processamento. Aqui, cada elemento processador tem uma identificação ID, que é dado lá pelo rank, né, que a gente viu. O ID, o rank do mestre é 0. O dos escravos vai de 1 até N-1, igual a gente já falou. E N é o número total de elementos processadores. Aí a gente vai ver uma versão inicial onde o mestre também processa. Ou seja, ele também vai trabalhar. Tá? Então, normalmente, quando a gente tem o mestre, né, o supervisor, a carga que ele tem de trabalho é pequena, então a gente pode trabalhar, deixar ele trabalhar também. Quando a carga dele é grande,
Aí não. Aí ele fica responsável só pela organização e quem trabalha são só os escravos. A gente vai ter um caso desse quando a gente for trabalhar com método de balanceamento de carga. Por quê? O mestre é que vai ser responsável por balancear a carga entre os escravos. Tá? Mas nesse caso aqui, tá? O mestre vai trabalhar que a carga dele é pequena. Então, nesse caso, divide-se o valor a ser calculado, seja, o somatório igualmente entre o mestre e os outros elementos processadores escravos. Então, qual é o esquema do algoritmo mestre? Ele lê o número para o qual ser realizado o somatório, ele envia o número para os escravos, calcula em qual parte vai calcular o somatório, qual pedaço que ele vai calcular. Por exemplo, eu vou fazer um somatório de 1 a 1000, por exemplo, de 1 a 100 mil. Eu vou fazer qual pedaço, você vai fazer qual pedaço, o outro escravo qual pedaço, entendeu? Então, isso aí. Então, ele vai calcular em qual parte que ele vai calcular o somatório. Ele calcula o somatório da sua parte. Depois, o que ele faz? Recebe os somatórios parciais dos escravos e soma com a que ele já tem. Então, ele tem a dele, recebe do escravo, soma com a dele e já tem uma soma parcial. Recebe o outro do escravo, soma com o que ele já tem com o primeiro escravo e vai. Quando chega no final, ele tem a soma total. Tá? E escreve na tela o resultado final. O que o escravo faz? Ele recebe um número para o cálculo do somatório, vindo do mestre, calcula em qual parte ele vai calcular o somatório, calcula o somatório da parte dele, tá? E envia o somatório parcial para o mestre. Né? Então, seria a mesma coisa que dizer, ó, vamos calcular o somatório de 1 a 1000, digamos, nós 4. Eu vou calcular de 1 a 250, tu calcula de 250 a 500, tu de 501 a 750 e tudo de 751 a 1000. Quando vocês acabarem cada pedaço, manda para mim. Aí eu calculo o meu, vocês calculam, acabou, manda para mim. Aí eu só faço uma soma final de 4 valores. Certo? Acabou. Tá? É assim que a coisa funciona. Tá? Então, a gente, nessa aula, nós vamos ver só até aqui. Na aula que vem, nós vamos ver o resto. Tá? Então, por quê? Porque eu já tenho uns códigos que nós já vamos fazer isso aqui agora. Tá? Então, primeiro que eu vou mostrar para vocês, ó, tá aqui, ó. Aí. Não, isso aqui que eu quero. Primeiro, aqui, ó, deixa eu aumentar o tamanho da fonte. Aqui está o algoritmo. Tá? A gente pode fazer junto ou separado, tanto faz. Tá? Aqui, um algoritmo onde o mestre também processa o cálculo somatório. Então, a gente está aqui. Estou fazendo em algoritmo ainda, não estou botando lá no MPI4 PY. Tá? Então, N é a quantidade de máquinas, que equivaleria lá àquele get size. O ID da máquina, serviria como lá aquele get rank. Aí ele lê o número. Qual o número que você quer calcular o somatório? Se eu botar 1000, eu sei que é de 1 a 1000. Se eu botar 1 milhão, eu sei que é de 1 a 1 milhão. Tá? Então, o que ele faz? Para ir indo de 1 até N-1, faça. Envia esse número para o escravo I. Então, ele envia para todos os escravos. O que ele vai fazer aqui? Ó? Ele calcula qual é o início e o fim da parte dele que ele vai calcular o somatório. Então, como é que ele faz isso? A parcela é o número que eu vou calcular dividido pelo número de processadores. Só para vocês entenderem. Imagina, eu tenho 1000 e eu vou dividir por 3. Como aqui tem um int, a parcela é 333. Beleza? Aí, como o ID do mestre é o 0, então qual vai ser o início dele? Qualquer coisa vezes 0 é 0, mais 1, 1. Qual é a parcela? 0 mais 1,
vezes 333, 333. Beleza? Então, o que vai acontecer? Quando for o escravo, ele vai fazer esse mesmo cálculo. Onde que vai mudar? O ID. Ó, quando o ID for 1, ele vai fazer o quê? Ó? A parcela na 333, vezes 1, 333, mais 1, 334. Aí pega parcela, que é 333, ID, que é 1, mais 1, 2, 666. Esse aqui que eu botei errado, aqui tinha que ser 667, eu botei errado. Porque quando o ID for 2, ele vai pegar o quê? 333, tá? Vezes 2, 666, mais 1, 667. Aqui que está errado, tá? E a parcela vai ser o quê? 333 vezes 2 mais 1, 3. Dá 999. Aí o que eu faço? Se o ID for igual a n menos 1, no último, o ID é igual a n menos 1, né? Se eu tenho 3, menos 1, 2. O último é 2. O que eu faço? Fim igual a 1. Aí de 999 ele vai para 1000. Aí eu fecho. Eu dou 1 a mais para ele. Tá? Entendeu? Então, tanto o mestre quanto o escravo vão fazer essa mesma conta aqui. Então, só vai mudar o valor baseado em quê? No ID. Porque o ID muda dependendo de quem seja. Tá? Aí, o que ele faz? Ele soma com o início e o fim dele. Aí, eu faço aqui, soma par, recebe soma. Aqui eu estou ainda no mestre. Aí, o que o mestre faz? Ele recebe soma P do escravo I. E aí, o que ele faz? Soma o soma P que ele recebeu do escravo com soma par, que é o dele. Tá? Aí vai somando. Quando eu li, eu recebi o resultado de todos os escravos, eu tenho o resultado final aqui em soma par. Tá? Quando eu sair do for, do para, eu tenho o resultado. Qual é o escravo? Tu vê que o início é a mesma coisa, quantidade marca, ID. Aí ele faz o quê? Receba o número do processador 0, que é o mestre. Aí ele calcula aquela mesma trololó aqui para saber qual é o início e o fim, que ele tem que fazer a soma dele. Ele faz a soma no início e fim dele e envia de volta para o mestre. Só isso. E aqui está só a função, que é o cálculo somatório, que todo mundo sabe fazer. E aqui, se eu quiser, eu posso juntar os dois num único código. Como assim, professor? Aqui, eu tenho o N e o ID aqui. Aí eu faço o if. Se o ID for igual a 0, é um mestre. Aí eu pego o código que estava aqui em cima do mestre e jogo dentro do if. Aqui, ó, leia num, para, tá vendo? Calcula a parcela, faz a soma e faz o for e escreve o resultado. E o se não é o quê? Se ele não é o 0, ele é escravo. Então, se ele entra aqui no senão, ele pega o código que antes estava lá em cima separado do escravo e coloca aqui. Então, eu posso juntar o código médio de escravo em um só. E baseado no rank, no ID, ele sabe em qual pedaço que ele vai entrar. Beleza? Eu posso fazer tudo num código só também, se eu quiser. Aí, ele faz a mesma coisa. Recebe, calcula a parcela, calcula o somatório e envia para o mestre. Legal? Agora eu vou mostrar o código no MP4. Tá? Aí aqui tem o código, ó. Aqui. Código somatório sequencial para comparar o tempo com distribuído. Isso aqui não precisa nem explicar, né? É um código sequencial normal, que eu tenho uma função, calculo somatório, digite o número para calcular. Começa a medir o tempo, calcula o somatório, termina de medir o tempo, calcula a diferença, tempo de execução e mostra. Resultado final do somatório e o tempo de execução em segundos de relógio. Beleza? Não precisa nem explicar, né? Babinha demais. Agora, o que tem que explicar é o paralelo. Aí sim. Ó, agora eu vou mostrar o código paralelo. Aí. Peraí, deixa eu ver se... Ele está querendo baixar, então deixa eu abrir ele aqui no...
Deixa eu abrir ele aqui. Então, esse tamanho aí, acho que dá para enxergar, né? Isso aí tá, então, conseguindo enxergar de boa? Eu acho que sim, né? Então, aqui está aquela função, ó, para calcular o somatório, simplesmente copiei lá do sequencial, que somar, tá vendo? Eu dou um número inicial e final e ele calcula o somatório naquela faixa. Aí está aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a parte paralela. Então, o que eu faço? Comunicador, pego condição e o rank. Aí eu fiz num código só juntando os dois. Se o rank é 0, é o mestre. Digite o número para calcular o somatório. Aí ele lê. Ele lê aqui. Aí eu começo a medir o tempo fazendo o quê? Eu calculo no mestre, por quê? Porque eu não vou mostrar o resultado final lá no mestre, então eu começo a contar nele. Aí eu envio aquele número para todos os escravos, com tag 1, então ele só vai recebendo 1. Ele calcula, ó, aquela parte, a parcela, tanto faz o início e o fim, e calcula o somatório da parte dele. Aí aqui, o que ele faz? Ó? For, né, para receber. Depois eu vou explicar para que serve isso aqui. Ó. Esse info, MP status, é se eu quiser pegar o status da comunicação. Tá? Então, ele vai receber lá do escravo I, tag 2, ele recebe aqui S, que é o valor lá da soma. Tá? E aí, ele vai somando com o que ele já tem, e quando acabou o for, ele fecha aqui o tempo. Ó, né? Aí, ele calcula a diferença aqui de tempo e mostra resultado final do somatório, tempo de execução em segundo de relógio, tal, tal, tal. E aqui do lado do escravo, ele recebe um número, calcula lá aquela parte, parcela, tudo no início e fim da parte dele, calcula o somatório da parte dele e envia de volta para o mestre, a destino 0, com tag 2, que é o que vai ser recebido aqui. Beleza? Agora, eu vou rodar aqui para vocês verem que legal que fica o negócio. Quer ver? Ó, se não me falha a memória, o teste 07 é que é o sequencial. Vamos começar com o sequencial primeiro, só para vocês verem. Ó. Python teste 07.py. Ó, eu vou botar um número pequenininho, 1000. Olha quanto tempo que vai levar. Mal eu vou clicar, ele já vai dar o resultado. Ó. Já deu. Cara, é tão rápido nessa minha máquina aqui que eu tinha que botar em nanosegundo, que milissegundo, e botar em segundo é muito para ele. Para esse processador aqui, 1000 é um número tão pequeno que não faz nem cosquinha. Agora eu vou rodar ele em paralelo para vocês verem. Ó, teste 04. Espera aí que eu fiz besteira. Espera aí. Deixa eu interromper. É MPI exec, né? O espertão. Ó, eu vou rodar com 4, tá? Python teste 04.py. Tá? Vou rodar com 4 elementos. Ou seja, um mesh mais 3. Vou botar aqui 1000. Você vai ver que vai demorar bem mais do que o tempo de relógio, do que o sequencial. Quer ver? Aí, ó. Já dá um númerozinho já. Você vê que o resultado é o mesmo. Então, isso quer dizer o quê? Quando os valores, o problema é pequeno, simples, somatório é simples, e o valor é pequeno, tu vê que o paralelo fica pior que o sequencial. Tá? Agora, vamos mudar a brincadeira? Eu vou rodar o sequencial. Olha aqui, ó. Olha o número que eu vou botar agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noves. Beleza? Tu vê que é um número grande. Botei 8 números 9. Vamos ver quanto tempo vai levar no sequencial? Aí, ó. Você já vê que o trem, ó, já levou um tempinho. Agora, eu vou rodar
no... cadê aqui? Paralelo com 4. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, ó, já levou menos tempo. Aí, ó, 0,93. Beleza? Já viu como é que é? Quando eu aumentei os valores, ó, agora eu vou começar, ó, eu vou botar o sequencial, vou botar com 10 noves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 noves. Beleza? Ó, agora tu vai ver que vai levar tempo. E olha que esse processadorzinho aqui é um bom. Ó, olha agora quanto tempo que vai levar. Agora vai demorar. Bro. Botei 10 noves. Aí olha quanto tempo está levando. Para você ver. Estou botando um problema que você vê que é um problema simples, ridículo, somatório. Mas você vê, quando o problema, a quantidade de dados fica muito grande, olha o tempo que leva. E olha que aqui eu estou no i7 11.800. Aí, quanto tempo está levando para rodar? E mesmo a operação de soma, que é trivial, ela é operação de registrador de processador. Mas estou rodando com 10 noves. Vamos ver que fica grande, ó. Tá vendo? Depois você vai ver a diferença quando a gente roda esse mesmo problema em paralelo. Aí você vai ver a diferença que dá de tempo. Você vê? Vai. Não, mas é bom, cara, para provar para vocês que esse trem, realmente, quando tu roda em paralelo, funciona. Aí você vai ver, pô, realmente vale a pena. Você vai ver, cara. Mesmo num processador top, olha quanto tempo que leva. Aí você vai ver, quando bota em paralelo, o tempo, ó, cai absurdamente. Isso aí vai demorar uns 2, 3 minutos aí para rodar, no mínimo. Uns 3 minutos. Hã? Dá controle aqui. Não, mas você vai ver, daqui a pouco ele vai rodar. Não, mas isso aí é bom para a gente ver. Aí você vai ver, quando bota paralelo, o bicho voa. Mas é bom que aí a pessoa vê. E aí é bom que você vê que ele vai cuspir um número, o resultado. E aí você vai ver que quando roda com o paralelo, né, distribuído, ele também vai dar o mesmo resultado. Então a gente esperar aí um tiquinho aí, porque... Até falando esse negócio de número, rapaz, eu estava vendo, tem qual é o nome daquele cara, rapaz? É um físico americano, um cara. É Neil deGrasse Tyson. Rapaz, ele tem um vídeo dele falando sobre números. Aí ele está falando, por exemplo, ele está falando o seguinte, para você ver como um número é grande, né? Acho que ele estava falando, acho que era diferença, assim, por exemplo, você vê 1 bilhão para 1 trilhão, uma coisa assim. Porque se você fosse pronunciar, por exemplo, uma palavra por segundo, quanto tempo levaria para você pronunciar 1 bilhão de palavras? Rapaz, é bem bacana. O cara fala, pô, tu ia levar 31 anos, alguma coisa assim. Aí o cara vai ver para sentir a diferença.
Aí ele está falando igual o Google. Ele está falando, é um número com 100 casas. Você pega um número de 100 casas. Aí é igual ele está falando, o que é um Googleplex? É um Google elevado a um Google. Aí estava mostrando a diferença, cara, quando você tem esses números assim, astronômicos, assim, de grande, cara, é bacana pra caramba o vídeo do cara que começa a falar. Rapaz, eu acho que eu estou conseguindo convencer vocês que 10 vezes eu estou achando que ele vai levar mais do que os 3 minutos mesmo. Rapaz. Não, mas é bom para a gente ver aí quanto tempo que vai levar. Exatamente. É verdade, cara. Velho. O Carl Sagan tem uma frase, uma fala que ele tem que sobre isso também. Só que é com a idade do universo, que ele coloca assim, como se fosse um calendário, assim, de janeiro até dezembro. Aí, tipo, o ser humano surge tipo, 25 de dezembro, quando o ser humano surge. Falta. A sua vida é tipo assim, menos de um milésimo. Pentelionésimo ali perto da. Não, esse é bacana. Ele também fez, que conseguiu, tu viu que ele quando teve aquela espaçonave, né, a Voyager saindo do sistema solar, ele conseguiu convencer a NASA a virar ela para a Terra e tirar a foto. Aí tu vê aquela bolinha azul. Rapaz. Você vê. Como que é? Pessoal que não consegue ver o 3D, não é. A palavra de Deus é um ciclo que crescia e Não, cara, os cabras desses assim, são diferenciados mesmo. Os caras têm um grau de abstração que é tenso, cara. Pô, você fica imaginando, cara, igual na época do Newton, Einstein, cara. Você vê, há pouco tempo que os caras conseguiram criar uma câmara de vácuo tão grande. Você viu aquele vídeo que os caras largam a bola de boliche a pena, e os dois caindo igualzinho? Imagina, igual um monte de teoria do Einstein, tipo, essas ondas gravitacional, um monte de coisa. Pô, cara, só na cabeça e conta. E hoje só que tem instrumento preciso o suficiente para conseguir medir esses negócios. É que o cara era diferenciado mesmo, bicho, não é para qualquer um, não. O cara só do lápis. Naquela época não tinha nem calculadora como a gente tem hoje. Ele teve que inventar um cálculo. Os vídeos o cara mostra assim a imagem como é formado um passe. O cara pensa assim, ele não, aí é tranquilo, do átomo. Você só voltou a ideia do átomo. Mas os quartos, né? Não conseguia ver nem bactéria de microscópio naquela época, os caras estavam desenhando o átomo. Não, rapaz, os caras tinham. Esses camaradas tinham um trem diferenciado, bicho, que não tem base, não, cara. Rapaz, até eu tô desanimando agora com esse D9 aqui, cara. Rapaz, eu vou falar, nem eu imaginava que esse negócio ia demorar tanto. Não mas ele deve estar... Falando no processo, vai estar estourando não. Mas a memória que 89? Quer ver, ó? Aqui. Essa era, Nossa! Não, tá de boa. Agora eu rodei de pesquisa não, de linguagem, aqui do algoritmo, você pode falar de algoritmo, eu pensei que eu botei 1 milhão de casas lá no Google Software.
Gente, eu acho que eu vou interromper. Não, gente, eu vou botar só 9, bicho. Eu não vou botar 10, não. Deixa eu interromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hã? Não, o outro foi 10. Cara, não parece não, mas um 9 somar faz diferença bruta. Não? Mas esse de PAA, se tu põe aquele força bruta, dependendo do tamanho que for, meu irmão, tu pode nascer 10 vezes que tu não vê o resultado. Monosoft, por exemplo, você vai usar o Monosoft. Funcionou. Olha a diferença, um 9 só mais dá. Agora eu vou rodar, Aí, com 9 noves, deu 26,91 segundos. Agora eu vou rodar com 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, 9 segundos. Não, aí vai... vamos botar aqui, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, aí vai... Deve cair para uns 6 aí. Aí, 7. Eu acho que com 10, agora eu posso botar aquele com 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai ver que ele vai rodar. Você viu que no sequencial não rolou. Você vai ver. Você viu que eu botei 10 noves. Você vai ver que mesmo quando é no paralelo, assim, ele roda. E além de ter marcado, você está escalando no processo. Mas até 10 ele roda tudo com você. Não, no meu aqui tem 16. Mas colocar mais que isso na pessoa, você intervir no mal, não sequencial. Pode ser. Mas você vai ver que ele vai dar a resposta sem ser aquele trem absurdo de demorado. Vê, Aí ele vai dar. Demora um pouquinho, mas não o absurdo igual demorou aquele lá que a gente não teve nem paciência para esperar. Daqui a pouco ele... Aí, já vai começar, vai começar a resposta. Não, vai dar sim. Não vai, você vai ver. Não, e se quando tem mais gente processando, ele não vai demorar aquele tanto, não. Não, demora, mas não aquele absurdo igual o outro, não. Daqui a pouco ele já vai. Tem que calcular fatorial, só que fatorial é muito mais, os valores muito menores, né? Aí, aí. Viu? Levou 156 segundos. Pouco mais de 2 minutos. Mas calcula. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Peraí. Pode ter sido, mas... Não falou todo setornado. Que aí, no caso, de repente, aí tem que mudar lá o tamanho, em vez de ser float 64, botar para 128, né? Mas você vê que, mesmo assim, tu viu que ele fez num tempo infinitamente menor que o outro. Levou 2 minutos e meio, mais ou menos. O outro, acho que a gente ficou mais de 5 minutos e não chegou ao final. Então, isso é para mostrar para vocês que aqui o negócio faz, cara. Entendeu? Que você realmente ganha desempenho. Entendeu? Então, isso aqui a principal razão é mostrar que a gente consegue. Agora você faz uma ideia. Se na própria máquina, imagina se você faz realmente distribuído em várias máquinas e sem ser igual eu estou fazendo aqui, ainda escalonando quantas tralhas que está rodando aqui na minha máquina, putz, fica muito mais rápido. Entendeu? Tá? Não sei se vocês conseguiram pelo menos pegar a ideia que realmente isso aqui você ganha desempenho. Tá? Acabei de, mas você vê, o sequencial, a gente não teve saco para esperar rodar. Entendeu? E o paralelo aqui rodou. Tá? Então, a ideia era mostrar isso aí para vocês, tá? Então, hoje ficamos por aqui. Deixa eu interromper a gravação lá para não ficar grande demais. Beleza.